Olá, queridos amigos do Brasil, sejam bem-vindos. Esta é a live sobre como investigar situações suspeitas. Nós vamos estar falando com vocês hoje de forma muito coloquial até, né? Hoje vai ser um tempo mais de conversa. Sejam bem-vindos. O tema é como investigar situações suspeitas. E isso é uma coisa muito curiosa. Embora cada um de nós se ache um bom investigador, etc., quando se trata de pessoas próximas, filhos, alunos, infelizmente, por razões diversas, a gente perde habilidades. Pelo afeto, pelo envolvimento emocional. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre esses aspectos, né? Sejam bem-vindos, viu? Me fala sobre a cidade, gente. Coloca aqui. Você sabe que eu gosto muito das cidades, né? Que hoje eu estou aqui pescando cidades. Se você quer mudar a sua cidade, eu tenho um projeto para você. Eu tenho uma proposta para você. Gente assim, viu? Como a Alessandra, a Kelly. Pessoas simples, professores, líder de Ministério Infantil... pessoas em geral, não precisa ter formação superior, não é? Pessoas que se interessam pelas crianças. Então o objetivo aqui hoje vai ser a gente trazer para vocês orientações práticas. Eu trouxe aqui para vocês alguns casos reais, né? Sobre situações de investigação. Olha aqui, Belo Horizonte, temos aqui Primavera do Leste, Balneário Camboriú, São Bernardo do Campo, Rais Novos, Rio Grande do Norte. Olha que tremendo, hein? Vamos escolher muitas cidades hoje. Isso é que eu espero. Presidente Getúlio, Santa Catarina. Muito bem-vindo, Thaís. Então nós temos aqui, pode escrever a sua cidade, eu gosto. Hoje o tema você sabe, como investigar crianças e adolescentes. No caso, investigar situações suspeitas, é claro. E eu vou precisar fazer algumas considerações. Vamos esperar só mais um pouquinho? Mais um minutinho. As pessoas, Palhoça, Santa Catarina, Goiânia, sejam bem-vindos. Eu não consigo ler o nome das pessoas, né? Então, eu tenho que ir no oftalmologista, hein? Aracaju, Belo Horizonte, olha, Marechal Cândido Rondon, Paraná. Isso mesmo. Chame aí seus colegas, se você é professor, líder de Ministério Infantil. É claro que essa live, gente, é mais para instigar vocês, inspirar vocês. Itapeva, Claudinha, olha só, aí eu vi. pela foto, Claudinha, eu identifiquei você. Atlanta, how are you? I don't know who is written here, who is the name. Que bênção, Atlanta, provavelmente brasileiro, não é? São Paulo, capital, muito bem-vindos vocês. Essas orientações, como eu disse ontem, né, são orientações universais que eu vou dar aqui. Pode se aplicar à África, à Europa, Estados Unidos, qualquer circunstância que envolva crianças, adolescentes, famílias. Tudo bem, gente? Vamos começar? Então, eu me inspirei no capítulo Como Investigar Crianças, do livro, esse livrinho aqui, gente, olha, Conflitos e Violência na Escola. Esse livro aqui é talvez o mais importante que eu já escrevi, porque esse livro, ele é simples, ele é eficaz, são orientações simples e eficazes, e funcionam. E ele é um livro que aborda temas como adolescentes violentos, como prevenir o abuso contra crianças, depois do abuso, como lidar com a vítima. E um dos capítulos aqui, gente, como investigar crianças, é claro, também como investigar adolescentes. Mas eu dou ênfase nas crianças e na primeira parte agora eu vou falar sobre como investigar crianças primeira infância. Quero falar com vocês que lidam com crianças de 0 a 6 anos. Essa é a fase legal, no Brasil, legalmente falando, a fase da primeira infância, de 0 a 72 meses de idade, ou 6 anos de idade. E é importante a gente entender que para investigar crianças e adolescentes é fundamental alguns cuidados. Eu não vou abordar aqui o protocolo, né? Mas uma das bases
do cuidado, do proceder ao investigar situações suspeitas envolvendo crianças e adolescentes é não revelar para a criança a sua suspeita. Não revelar para a criança ou adolescente a sua suspeita. Isso mesmo. Muitas crianças ou adolescentes, quando elas percebem que alguém está investigando uma situação da vida delas, elas param de falar, elas se fecham. Então você não deve revelar para a criança ou adolescente que você tem uma suspeita sobre alguma coisa que envolve a vida dela. Portanto, a investigação deve ser encoberta, não expressa. E as famílias dessa criança ou adolescente? E a família dessa criança ou adolescente? Será que a gente deve contar para o pai, para a mãe, para o responsável a suspeita que temos? Aqui vem uma segunda orientação, duas orientações para vocês. Primeiro lugar, você conhece a família? Você tem confiança no pai e na mãe? Sabe que eles estão comprometidos com a proteção dos filhos? Então você conta. Se você conhece a família, conte. Agora, preste atenção, segunda instrução. Se você não conhece a família da criança ou adolescente, ou não conhece o suficiente, você não pode garantir que há um compromisso real daquele pai, mãe ou responsável com a proteção daquela criança, então nem para a família você vai contar. Entenderam isso, gente? Muito importante essa distinção. Isso aí. Olha que muito importante não deixar que elas percebam. Agora eu falei, me coloca aqui, você entendeu quando eu disse sobre família? Agora você pode se perguntar, eu professor de escola, eu líder de ministério infantil, quando tiver uma desconfiança, então pode ser que eu não deva falar para a família dessa criança? Sim, pode ser. Você só comenta com a família, vamos dizer assim, você só comenta com a família que tem a suspeita se você conhece a família, se você conhece o responsável e tem confiança de que ele é comprometido com a proteção daquela criança. Se você não tem essa confiança, se você não tem esse conhecimento, não comente nem com a família. Tudo bem, gente? Tudo bem? Isso é muito importante. Então, esses são os elementos. Um dado muito importante, que também é prévio, não é? A questão da investigação, é que há uma fonte de informação, gente, que é a melhor fonte de informação quando você vai investigar criança ou adolescente. Vamos ver, quem pode me dizer aqui qual é a melhor fonte de informação? Normalmente muito próximo da criança ou adolescente que está sendo investigada, tem uma pessoa que sabe tudo da vida dessa criança ou adolescente. Quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Eu acho que vocês não vão descobrir. Sabe quem a pessoa que sabe tudo da vida de criança e adolescente? Os amiguinhos. Isso mesmo. Os melhores amigos sabem tudo. Sabem tudo da vida dos coleguinhas. Então, uma fonte muito importante de obtenção de informações são os amigos, Solange. Os coleguinhas. Aqui alguém colocou Deus. Sim. Os pais, sim. Os pais também são uma fonte. Mas os pais muitas vezes não estão sabendo, viu? Não estão sabendo. Aqui tem já um caso concreto. Estou com um caso de suspeita de abuso, violência doméstica. Já fiz 3 denúncias. Bom, aí é um caso que já foi encaminhado, né? E o Conselho Tutelar não faz nada. Olha, quando o Conselho Tutelar não faz nada, a primeira coisa foi encaminhado formalmente? Você tem um documento de encaminhamento? Então vá no Conselho Tutelar e peça formalmente informações. Se o Conselho Tutelar não te der informações e você pediu formalmente, você pode ir ao promotor de justiça da cidade. O promotor de justiça é sempre um fiscal de todos os órgãos, especialmente conselhos tutelares. Tudo bem? Agora, toma cuidado, que pode ser que o Conselho Tutelar esteja tomando atitudes, mas você não está sabendo. E por até motivos diversos, eles não comunicaram a você. Então, cuidado, procure se informar primeiro, antes de levar essa informação ao Ministério Público. Então, hoje é muita coisa, não é, gente?
Olha, eu nem comecei a palestra e já passou aí os 15 minutos. E só estou falando de antecedentes e cuidados. Na verdade, esse tema seria para um curso inteiro, como investigar crianças. Mas eu quero trabalhar duas situações com vocês. Então, trabalhar com a questão da infância. Então, a criança, primeira infância, a criança de 0 a 6 anos, ela tem um contexto individual muito peculiar. Qual é, gente? A fantasia é muito intenso. Essa criança, menino ou menina, até os 6 anos de idade, ela não desenvolveu ainda a compreensão formal, objetiva das coisas. Além de ser uma criança muito nova, sua compreensão ainda muito inicial das coisas, até sua capacidade de verbalizar, de expressar sentimentos, pensamentos ou os fatos que presencia são muito, muito precários. Então essas crianças até 6 anos, nós precisamos ter muito cuidado ao conversar com elas. Número 1, nunca tome ao pé da letra o que elas dizem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Pegue uma criança de 3 anos e quando estiver próximo de um elevador, você fala assim, chama o elevador para mim. O que ela vai fazer, gente? Ela vai gritar, elevador! O que isso nos revela? Que essa criança, ela não tem o sentido figurado das palavras, é tudo muito literal. É tudo muito literal. O entendimento dela ainda é precário. Então, é preciso ter muito cuidado ao falar com essa criança. Tanto ela pode se expressar dizendo muito mais do que aconteceu. Então, por exemplo, às vezes aconteceu uma coisa menor. O professor falou alto com a criança, vamos dizer, até impróprio, mas gritou com a criança. Aí a criança chega em casa e diz que o professor bateu nela. Perceba, não houve agressão física, houve um grito. Mas ela traduz verbalmente de uma forma inadequada dizendo que o professor bateu nela. Perceba, olha. Ou às vezes ela faz o contrário, uma coisa muito grave, e ela diz, não, são as brincadeiras do tio. Aí você vai perguntar, vai dizer, me diz como é que funcionam essas brincadeiras? Como é que funciona? Aí ela fala, não, eu tenho que tirar a roupa e o resto você já sabe, né? Percebe? Ela não percebeu que é um abuso grave e ela chama de brincadeiras. Dei 2 exemplos. Quem está me entendendo? Diz ok. Isso é importante, hein? Eu não vou aprofundar. Esse seria motivo para a gente falar muito mais sobre isso. Eu quero contar um caso muito específico para vocês entenderem algo especial na primeira infância. Vamos contar aqui um caso real? A criança de 4 anos brincava com seus bonecos, quando a mãe percebeu que a filha roçava os bonecos entre si, mas com a cabeça invertida. Tudo bem, gente? A criança segurava na mão um boneco, cabeça para cima, e o outro boneco com a mão direita, com a cabeça para baixo. Entenderam a inversão? E ela roçava os bonecos entre si, com a cabeça invertida, como se um beijasse as partes íntimas do outro. Ao investigar o caso, descobriu-se que uma adolescente de 12 anos de idade praticava atos libidinosos com a criança de 4. Percebe? Como que essa situação de abuso foi identificada, gente? Brincadeira. A mãe, por diversos motivos, a mãe estava atento à brincadeira da filha, e quando percebeu que a criança estava roçando os bonecos invertidos, aquilo despertou na mãe uma curiosidade. Eu vou investigar por que ela está brincando assim. E ao investigar, descobriu que o filho da babá, gente, o filho da babá, que ficava na casa, um menino de 12 anos, se aproveitava da tranquilidade da casa, os pais saíam para jantar, a babá ficava com a filha do casal e levava o seu filho de 12 anos, e o menino de 12 anos abusava da filha de 4 anos. E abusava dessa forma, que inclusive os bonecos representavam. Quem está entendendo isso aqui? Isso. E as crianças na primeira infância, elas externam as coisas que acontecem com elas com muita frequência, gente. E a qualquer momento. Talvez se você perguntar para a criança, ela não diga nada.
Mas se você deixar ela brincando com os amiguinhos e as palavras que ela diz nas brincadeiras espontaneamente, e os tipos de brincadeira, e como ela pegar nos coleguinhas ou não, tudo isso pode estar revelando coisas. Então aqui eu quero realçar com vocês a ideia de estar atento. Quando você tiver uma suspeita sobre uma criança, primeira infância, fique muito atento às brincadeiras que ela faz. Ou também fique atento às brincadeiras de crianças até 6 anos de idade, porque essas brincadeiras já podem ser um sinal. É claro, gente, não é uma brincadeira que representa algo, mas você viu o boneco, roçar bonecos com cabeça invertida, está praticamente revelando ou ela tinha presenciado aquele ato, ou alguém tinha praticado com ela. Ela foi exposta àquele ato, de alguma maneira. E ao estar atenta à filha, a mãe descobriu. Então, é muito importante que nós tenhamos essa sabedoria, não é, gente? É uma sabedoria. Estão me entendendo aqui? Vocês estão me entendendo certinho? Se tiverem dúvidas, vocês me falam aqui. E ainda sobre a primeira infância, eu quero aqui trabalhar com vocês histórias terapêuticas. Seria também motivo para um curso inteiro, falar histórias terapêuticas. O que são histórias terapêuticas, gente? A criança, o adolescente, especialmente crianças, serve para crianças e adolescentes, tá, gente? Essa história terapêutica que eu vou dizer. Mas eles quando você fala com eles, pode ser que tenham dificuldades de expressar sobre si mesmo, né? Então a história terapêutica é uma forma de falar de si próprio numa terceira pessoa. Então funciona assim. Você tem uma criança ou uma adolescente que você percebe que está com algum problema emocional, ou uma agressividade, ou um comportamento especial. Ela está com uma atitude que merece ser investigada. Então o que você vai fazer? O que nós podemos fazer? É claro, eu estou supondo que é uma proximidade, seja um professor, seja pai, mãe ou um familiar muito próximo, que possa então, identificando aquela situação que precisa ser investigada, você então vai formular uma história terapêutica, onde aquele comportamento da criança ou adolescente, ele vai estar presente, mas, por exemplo, na pele de um animalzinho. Vou dar um exemplo. Suponha que a criança está fazendo xixi na cama. É um exemplo clássico. A criança faz xixi na cama e aquilo é uma enurese noturna, né, gente? É o nome técnico. E aí você, então, pode criar uma história terapêutica de... Imagine um animalzinho que a criança gosta. Vamos supor que ela goste de leõezinhos, né? Então você vai pegar um animal que seja do interesse dessa criança e você vai criar uma história para essa criança de um leãozinho que todo dia acordava molhado. Perceba a vinculação, percebe? Você conta a historinha, os detalhes da floresta, e você explica que aquele leãozinho, certos dias, acordava todo molhado, e a cama molhada. E aí essa historinha que você vai criar, claro, você vai falar mais do que eu estou falando aqui, essa historinha vai servir como um pretexto para que a criança que faz xixi na cama, que ela fale do leãozinho, que muitas vezes acorda com a cama molhada. Então ela tem muito mais facilidade, e você vai poder perguntar para a criança por que ela acha que o leãozinho está acordando todo molhado de manhã, e por que aquilo aconteceu e como acontece. Então a história terapêutica, eu estou resumindo muito aqui, ela tem essa finalidade de permitir a criança falar do seu problema no outro. Quem entendeu? Vocês estão entendendo isso? Então, isso é uma forma muito eficiente de investigar, especialmente crianças da primeira infância. Tudo bem, gente? Olha, quem desejar adquirir o Conflitos e Violência na Escola, entre lá no meu Instagram, tem um perfil, e tem lá o e-book Conflitos e Violência na Escola. Esse livro aqui é um livro muito importante, porque ele é prático, né? É direto ao assunto.
E ele vai treinar você a fazer a história terapêutica. No capítulo Como Investigar Crianças e Adolescentes, ele vai dar uma série de orientações. Claro que é muito mais profundo do que isso, né, gente? Eu até lamento ter que resumir tanto a história terapêutica. Talvez eu faça uma palestra só com história terapêutica, viu? Talvez para a gente pegar essa coisa com mais cuidado. Acho até que precisaria de mais do que uma live, né? Agora veja só. Vamos falar um pouquinho sobre como investigar situações suspeitas envolvendo adolescentes. Então, vamos lá. Obrigado. Alguém está dizendo que o livro é super prático. Isso mesmo. E não é livro, repito, meus livros, nenhum deles é livro para leitura. Eu brinco com vocês, se não é para ler, é para fazer o quê, Dr. Shelby? Não, eu digo o seguinte, é livro para estudo, é manual, é coisa para você ter lá na cabeceira da sua cama, para você estar sempre lendo. Se você é professor, Ministério Infantil, ter lá no lugar da sala de aula, porque ele resolve problemas do dia a dia. Isso, a história da tartaninha, né? É claro que você não pode usar a história terapêutica muito direta, não. Cuidado, né? Tem que ser uma coisa muito bem pensada, tá? Não pode ser assim tão direto também. Eu não conheço a história, mas me parece que vai trabalhar, né, a prevenção do abuso, né? Agora, vamos lá. Qual é o princípio geral? Quando você vai investigar adolescentes, então deixa eu dizer para vocês. Os adolescentes, de uma maneira geral, eles já conseguem verbalizar melhor o que passam, eles conseguem descrever as situações, mas são altamente influenciáveis. Altamente influenciáveis, viu, gente? Dependendo do contexto familiar, o adolescente pode se colocar em situações incríveis. Eu vou contar aqui um caso do Rio de Janeiro. Podia ser em qualquer lugar do Brasil. Vamos a um caso real do Rio de Janeiro. A aluna de 12 anos de idade comentou com as colegas as brincadeiras que o pai fazia com ela. Disse a menina para as coleguinhas de 12 anos de idade. Ele tira minha roupa, começa a brincar comigo, põe seu pirulito na minha boca e depois faz muitas coisas legais. Era um abuso sexual. Embora vítima de um grave abuso, a criança, no caso adolescente, né, 12 anos já é uma adolescente, entendia o abuso como uma brincadeira. Olha o que eu quero dizer aqui para vocês. Há situações de adolescentes que, por contextos familiares ou sociais, estão de tal maneira absorvidos pela pornografia, pela prática sexual, que eles não percebem a gravidade dos abusos que sofrem. E muitos até aquecem, concordam em sofrer aquela violação. Então nós precisamos estar muito atento ao contexto familiar do adolescente. Atenção, você que é professor, você que é líder de Ministério Infantil, profissional que lida com adolescentes, é fundamental conhecer o contexto familiar dessa criança ou adolescente. Porque você só vai compreender o que essa criança ou adolescente falar a partir do contexto em que ela vive. Ela pode estar falando de brincadeiras que, na verdade, são crimes terríveis. Percebe? Então, não se contente com uma afirmação, ainda que categórica, sem antes saber todos os detalhes. Me diz como é essa brincadeira, entendeu? Me diz como aconteceu esse fato. Perceba que aqui vai um princípio muito importante para você que ouve crianças e adolescentes. Não importa a expressão verbal que a criança ou adolescente diz. Vou explicar melhor. Muitas vezes a criança diz, fulano me agrediu. Você vai perguntar, me relata, como aconteceu isso? Ele bateu em mim. Bateu como? Percebe, gente? Ele me deu um tapa. Como é que estava a mão dele? Percebe? Era a mão fechada, a mão aberta? Onde foi que bateu em você? Percebe? Esses detalhes são fundamentais, porque a própria criança ou adolescente
pela emoção do momento, pelo seu desenvolvimento pessoal, ela pode não estar descrevendo, pode descrever a menos ou a mais, perceberam? Já dei o exemplo no início. É muito importante que você esteja atento a essa dimensão, para ouvir a criança ou adolescente em detalhes. Aliás, é nos detalhes que a coisa é importante. Não se contente com afirmações genéricas, ainda que categóricas. Então a menina diz, sim, ele abusou sexualmente, afirma a menina. Não, você vai ter que falar com ela. Me diz onde você estava, como você chegou lá, como é que ele se aproximou de você. E aqui vem uma informação importante para vocês. Já falei isso em várias palestras, hein? Olha aqui. Você jamais faz uma pergunta para a criança ou para qualquer pessoa que você investiga, você nunca vai fazer uma pergunta que a pessoa pode responder sim ou não. Por exemplo, você nunca vai fazer uma pergunta, você foi na escola ontem? Perceba, fui, sim, não. Se a pessoa responde a sua pergunta com sim ou não, é porque a pergunta foi muito mal formulada. Como então eu posso fazer a pergunta? Onde você foi ontem à noite? Percebe? Ao invés de perguntar se foi em tal lugar, ao invés de perguntar ele fez isso com você, ao invés de perguntar você está feliz, você pergunta como você está se sentindo? Como ele agiu? Onde você foi ontem à noite? Perceba, a pessoa, seja criança, adolescente ou quem você estiver indagando, vai ter que formular uma frase, um pensamento próprio. E aqui vai um alerta. Quando a gente faz gravação, e é possível, a lei permite que se faça gravação de situações, até familiares, ou na escola, por exemplo, professores, pela lei, podem fazer a gravação quando a criança, o seu aluno, revela uma situação de violação de direito, o professor é obrigado a encaminhar o caso e, por um imperativo legal, ele pode fazer a prova do porquê está encaminhando. Imagine encaminhar a situação e depois a criança nega tudo, o professor fica na pior. Então ele pode sim fazer a gravação, claro, com o cuidado de não revelar para ninguém. E nessa gravação, ele deve fazer as perguntas de forma correta. Porque se ele induzir, porque se você já dá a resposta na pergunta, essa pergunta é fraca e depois judicialmente vai ser praticamente anulada. Não, ele induziu a criança a falar perguntando, e é isso que ocorre. Quando na pergunta eu já coloco a resposta. Você foi na escola ontem à noite? Fui. E lá você encontrou o professor? Sim. Quer dizer, toda vez que eu respondo sim ou não, é porque a resposta já estava na pergunta. Quem entendeu isso? Chama perguntas fechadas, não pode. Perguntas fechadas são aquelas em que a pessoa pode responder com sim ou não. É porque na pergunta já havia a resposta. E essas perguntas não valem, porque a defesa do abusador depois pode até dizer, não, já induziu a criança a responder. Induziu a testemunha. Percebe isso? Isso, a pergunta tem que ser aberta. Onde você estava ontem à noite? O que ele fez? Percebe, gente? Então essa é a essência. Claro, gente, eu estou fazendo como diria, né? Um resumo, né? Das questões de investigação de situações suspeitas para instigar você, né? Falei ontem, quem desejar pode, e eu aconselho o curso Preparados para Defender Crianças. Inclusive, no curso, você recebe um dos e-books, é esse e-book que eu sugeri, Conflitos e Violência na Escola, um guia legal e prático para professores e famílias. Esse livro aqui é tudo de bom para quem quer proteger crianças com rapidez, eficiência e simplicidade. E aí que está a questão, nós precisamos treinar. Por isso, os livros têm isso. É sempre caso real, como eu fiz aqui. Eu narrei um caso real, em seguida eu apresento os fundamentos, o porquê dessas atitudes. Então, essa questão das perguntas é muito importante, não é? Então, saber o contexto da criança e do adolescente, qual é o contexto familiar, não é? Para, a partir desse contexto, você poder avaliar o que a criança diz. Quando indagar a criança ou adolescente,
você não deve fazer perguntas que possam ser respondidas com sim ou não. Ok? Eu dei o exemplo. Você foi na escola ontem à noite? Sim. Então essa pergunta não é boa. Como é que eu posso fazer uma boa pergunta? Onde você foi ontem à noite? Perceba, a pessoa vai ter que expressar um pensamento próprio. Tudo bem? Então, agora, mais uma... E finalizando essas orientações, eu queria aqui pensar com vocês exatamente a ideia de que quando a criança externa um pensamento, você deve estar muito atento. Até as perguntas podem não ser exatamente aquilo. Então preste atenção. Isso ocorre tanto com criança quanto com adolescente, viu? Cuidado, hein? Muitas vezes você acha que... Você já sabe que a pessoa vai perguntar. As mulheres são craque nisso, hein? As mulheres são medalha de ouro nas Olimpíadas. O homem começa a falar, ela já sabe tudo que ele vai falar. Olha, nem sempre é assim, queridas amigas. Nem sempre é assim. Deixa o marido, o namorado, o amigo terminar tudo que ele está falando. Que às vezes ele não está dizendo, não vai falar o que você está pensando. E isso é sério, gente. Isso é sério. Vocês conhecem aquela situação, né? A menina de 9 anos que estava... Já contei isso em tantas palestras, viu? Desculpe se eu estiver repetindo, mas é importante isso. A mãe estava cozinhando na cozinha, fazendo um prato, né? E a filha de 9 anos, aproximadamente, começa a falar com a mãe, enquanto a mãe cozinhava lá, a mãe na panela, no fogão. Aí a filha atrás, assim, né? Mãe, sim, minha filha. E a mãe atenta lá nas panelas. Mãe, o que é virgem? Aí a mãe leva um susto, assim. Virgem, minha filha, virgem. Ai, meu Deus. Olha, minha filha, eu era muito jovem. Eu e seu pai nos conhecemos ainda adolescente, sabe? Aí a filha completa. E extra virgem, mãe. Aí a mãe se vira e a filha estava segurando a garrafa de azeite extra virgem. Entenderam? É uma piada assim, ainda mais em live, né? Não é aquela piada assim que merece louvor, né? Mas aqui eu estou dizendo o que para vocês? Que é preciso esperar a criança falar tudo. Não é fácil para as mulheres, hein? Já conseguem ler pensamentos, o que dizer com a criança, né? Vocês têm que esperar a criança falar tudo o que está falando. Não ajude a criança a falar quando ela está falando sobre essas questões suspeitas. E muitas vezes ela vai falar, mãe, o que é virgem? E você vai perguntar, o que você quer dizer com isso? Percebeu, gente? Não é pouco, não. Isso não é pouco, não. Imagine a quantidade de coisas que a gente fala ou até expõe as crianças, sendo que elas queriam saber outra coisa. Isso. E mesmo se você achar que é certo, se é uma coisa... A criança, não, é isso mesmo que eu quero falar. Então você pergunta para ela, o que você acha que é? Tudo bem, gente? Então é muito importante esse cuidado. Um cuidado, assim, que realmente faz toda a diferença. E eu repito para vocês, nós precisamos estar treinados. Não adianta, amigos e amigas. As crianças merecem o nosso melhor. Eu sei que dia 12 de outubro... presentes para as crianças não podem faltar. Mas eu quero dizer para vocês que nós, pais, professores, Ministério Infantil, profissionais que lidam com crianças e adolescentes, o maior presente que nós podemos dar para as crianças é estarmos preparados para protegê-las. Imagine você identificar uma situação de risco, agir e impedir que o mal ocorra, gente. É um presente extraordinário, não é? Pois nós temos esse poder. O poder de defender crianças. Só que isso tem que ser permanente. E nós precisamos levar isso para as várias esferas da sociedade civil e do poder público. Muita gente falando de conselho tutelar aqui. O conselho tutelar, ele não é o único órgão de defesa da criança, não. Você tem a sociedade civil, a família, as igrejas, as escolas. Nós precisamos
de uma sociedade forte na defesa da criança. Não é só o conselho tutelar, não. Nós precisamos de conselhos tutelares aparelhados, preparados, mas precisamos de uma sociedade atenta à criança. Sabe o que eu sonho em ver no Brasil? Uma criança andando na rua, ela vai ser imediatamente parada ou pelas pessoas ou pelas autoridades, porque não podemos admitir crianças de até 6 anos. Até 6 anos é inadmissível. Uma criança de 4 anos na rua não dá para... O trânsito tem que parar. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. É isso que estamos fazendo aqui. Mudar a nossa mentalidade. Se você é de igreja, não há dúvida. Precisamos mudar. Uma criança de 4 anos andando no templo, parou na hora. Leva ao Ministério Infantil e chama os pais. Eu sei, perdeu, ok, mas não vai ficar sozinha andando em nenhum lugar na igreja. Porque a primeira infância é muito frágil, gente. Também, depois dos 6 aos 12, também há uma fragilidade, embora menor. E também deve ter o cuidado de proteção. Então nós vamos ter que alterar isso. Olha aqui, o que eu proponho a vocês? É a minha proposta de sempre. Que você brilhe na sua cidade. Que você brilhe em toda a sua cidade. E o seu brilho qual é? Proteger crianças. E ontem nós falamos das 3 esferas. Eu vou repetir para nós estarmos muito atentos. Primeiro princípio de ação na defesa da criança, do adolescente. Pensar grande. Vamos cuidar de todas as crianças da nossa cidade. Pensar grande. Segundo princípio, começar pequeno. Comece por sua família. Comece por sua igreja. Se você, basicamente, a gente tem muitos cristãos aqui, católicos, evangélicos. Então, comece a instrução que você aqui, você começa a instruir a igreja, a dar orientações práticas. Sugiro você, não apenas o curso preparados para defender crianças, mas eu sugiro que você vá lá no cristãospelinfância.com.br, gente. Isso aí. Primeiro, pensar grande. Gente, pensar grande no Brasil é: eu quero proteger todas as crianças da minha cidade. Ponha isso aí. Todas as crianças da minha cidade. Pensar grande. Segundo, alguém escreveu aí: começar pequeno. Para alcançar todas as crianças da cidade, primeiro eu tenho que estar na minha família, com os meus filhos, netos, sobrinhos, filhos de amigos. Lembra? Eu disse para você. Aqui, o menos relacionado aqui nesse nosso grupo, aqui nessa live, a pessoa que tem menos relacionamentos, deve alcançar fácil 20 a 30 crianças. Filhos, sobrinhos, filhos de amigos. Então, só de você levar as instruções práticas para essas pessoas, pensa, cada um de nós aqui alcançamos 30 crianças. Uma vez eu fiz isso numa live, o que tinha menos era 30. Tinha gente que tinha 200, porque era professor, líder de ministério infantil. Olha, percebem, gente? Então nós temos uma influência tremenda na nossa cidade. Alcançou sua família, alcançou sua igreja, aí nós passamos para as escolas e creches da sua cidade. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem, né? Parece que alguém aqui disse sem entender o áudio. Ok, né, Silvio? Muito bem. Então é isso. Pensar grande. Eu quero alcançar todas as crianças da minha cidade. Começar pequeno. Vou começar por minha família, minha igreja. Terceiro, corra. Corra. Vamos mandar rápido. E é por isso que eu sugiro a vocês a preparação do curso, o curso Preparados para Defender Crianças, está lá no meu perfil do Instagram, viu, gente? No meu perfil do Instagram, você entra, está lá o curso Preparados para Defender Crianças. E se você quer alcançar a sua cidade inteira, quer mobilizar as lideranças, eu sugiro que você acesse cristãospelinfância.com.br, que é um projeto para a sua cidade. Para aqueles que são, eu chamo Josués e Déboras, aqueles que são guerreiros que querem transformar cidades. E a história é essa mesmo, são poucos, mas valentes, corajosos e preparados. Essa é a mensagem de hoje, amigos. Amanhã teremos uma nova live. Como vocês sabem, faremos uma live por dia até o dia 12 de outubro, quando faremos uma live
fechamento da Semana da Criança. Eu espero que você tenha gostado. Uma honra ter você aqui. Ah, já melhorou, né? Olha aqui, alguém colocou cristãospelainfância.com.br. E essa é a ideia, mobilizar cidades. Se você quer transformar a sua cidade, entre no Cristãos pela Infância e vamos juntos. Eu estarei aqui como coordenador nacional e vamos desenvolver isso cidade a cidade no Brasil. Sim, vai estar gravada, viu, gente? Essa live aqui, todas. O meu Instagram, gente, já virou quase que um portal, né? Porque são tantas e-books, orientações práticas, né? Que já virou um curso, né? Então, se você entrar no meu Instagram, meu amigo, tem quase tudo, né? Já falei sobre quase tudo. Nem sempre com a profundidade, né? Mas o suficiente para dar algum entendimento também. Para aqueles que querem ir além, eu proponho exatamente tanto o curso quanto as leituras sugeridas, viu? Uma honra estar com vocês. Deus abençoe a vocês e aguardo vocês. Convidem amigos que estão interessados também na causa da infância para a live de amanhã, mesmo horário, às 20 horas. Deus abençoe a todos. Um prazer estar com vocês aqui.